Salve, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na Audio Business. Lembrando que se você é produtor, mixer ou presta qualquer tipo de serviço de áudio, música, a gente faz uma aula por semana de graça aqui no YouTube. Então é só você pegar, parar o tempo, assistir e tirar esses aprendizados e principalmente colocar em prática. Hoje eu vim aqui apresentar minhas 5 fontes de renda no áudio, tá? E aí considere no áudio, na música, né, dependentes de qual área ali você trabalha, seja produtor, seja você dono de estúdio, ou se você trabalha às vezes só na parte de lançamento, né? Enfim, vai ser interessante para vocês entenderem aqui. E tudo isso sem depender de artista famoso ou de músicas famosas, estouradas e etc. Fechado? O meu objetivo aqui é compartilhar com você 5 formas que eu tenho de fazer dinheiro hoje em dia, tá? Não são só essas formas, mas eu trouxe 5 principais formas que as pessoas vão conseguir aplicar nos seus negócios, tá? E aí eu acho que é interessante compartilhar isso com vocês. Eu trouxe um material aqui, algumas anotações para mim não me perder durante a minha explicação, tá? Então é o seguinte, vamos começar. Você não precisa depender de royalty, placement, projeto grande, nem nada, tá? O que você precisa para viver de música é de fato ter pessoas pagando por algo que você vende. Então pensa comigo. O problema de você depender desses projetos grandes, oportunidades grandes, é que muitas das vezes isso não está no seu controle. Às vezes, por exemplo, você tem bons contatos, já fez alguns bons projetos, mas depender somente daquilo é muito complicado. Porque imagina a situação: você pegou, digamos que você é um produtor, mixer, enfim, e você trabalha com um artista específico, tá? O artista X ali tá lançando bastante som, tá, né, pegando milhões e milhões de visualizações, enfim. E aí, num momento ou outro, esse artista, sei lá, é cancelado, desiste da carreira musical, ou sei lá, qualquer coisa que possa acontecer, e você estava dependendo dele, você só tinha um contato com ele, só trabalhava com ele, a única forma de você ganhar dinheiro era com royalties que vinham da música desse artista. E aí? Você vai ficar dependendo dos royalties das músicas que já saíram. A gente sabe que a tendência, se não acontecer nenhuma trend ou o nome dele não voltar pra mídia nem nada, a tendência é que as pessoas vão parando de escutar as músicas ao longo do tempo. Então, no primeiro mês que esse artista parar ou tiver impossibilitado de fazer novos trabalhos, ou de aparecer na mídia de alguma forma, né? Porque às vezes o artista não vai estar lançando trabalhos, mas ele vai estar aparecendo na mídia ainda assim, enfim. Mas se isso não estiver acontecendo, no primeiro mês que isso não estiver acontecendo, você já vai sentir o impacto. No primeiro ano, passou ali 12 meses, cara, você já vai estar sentindo muito impacto financeiro, tá? Porque é o seguinte, ó, os royalties, eles funcionam basicamente assim, tá? Funcionam basicamente assim, ó. Alguém dá o play numa música, seja com plano premium ou com anúncio, e ela paga por isso, certo? Então, por exemplo, se a pessoa não tem o plano premium, né? O plano premium você vai lá, você paga uma mensalidade pro Spotify, pro YouTube Music, né? O YouTube Premium, no caso, né? Ou pro Tidal, ou pra Deezer, ou enfim, tá? Se a pessoa não paga o plano premium, ou seja, ela tá no plano gratuito, ela fica assistindo o anúncio. As marcas, obviamente, pagam para ter os seus anúncios nas plataformas. Ou seja, cada vez que você está consumindo no plano gratuito ali, está assistindo um anúncio, você pode não estar pagando com dinheiro diretamente, mas está pagando com a sua atenção é paga com dinheiro por uma marca. Então, de alguma forma, alguém está pagando. Você vai pagar, você ouvinte, tá como ouvinte, você paga escutando uma música ou com a sua atenção ou com o seu dinheiro. E se você paga com a sua atenção, como eu disse, as empresas que anunciam estão pagando com o dinheiro delas. Então alguém paga isso, tá? E você, o artista, o produtor, o mixer e etc., recebem uma fatia desse dinheiro que a música vai gerando. Porque quanto mais reproduções vão tendo, mais o Spotify ou as outras plataformas conseguem distribuir o lucro que essa faixa gerou, certo? Então a lógica é literalmente o seguinte, tá? Só que o interessante, olha isso, como que essa perspectiva ela muda muita coisa, tá? O interessante é fazer o seguinte, ó, o caminho inverso, tá? O interessante é fazer o caminho inverso. Por quê? Você não precisa de milhões de pessoas paguem centavos. Você precisa de algumas pessoas pagando centenas,
milhares ou às vezes dezenas de milhares, tá? Vou até colocar aqui, ó, ou milhares. Ou seja, a gente não precisa de milhões de pessoas pagando centavos. O que seriam milhões de pessoas pagando centavos? As pessoas indo lá nas músicas e escutando. Escutando, dando play, assistindo o clipe e etc. Ou seja, cada vez que essas milhares ou milhões de pessoas vão escutando as suas músicas, vão gerando alguns centavos por aquelas reproduções. 0,00, né? E depender disso aqui que é o problema, tá? Depender de royalty que é o problema. Só que a lógica inversa, ela é muito mais lucrativa e fica muito mais no seu controle. Que é o quê? Você ter algumas pessoas, sejam elas artistas ou enfim, a gente vai ver sobre as fontes de renda, como fazer essas pessoas, né? Mas aí nesse caso você tem algumas pessoas pagando centenas ou milhares de reais, certo? E aí que entram, né, as múltiplas fontes de renda, né? E aí o porquê, inclusive, é importante ter múltiplas fontes de renda, né? Porque não depender só dos royalties, né? Como eu disse, você dependendo dos royalties, você tem o problema de ficar sempre na mão de algo que você não controla. Quando você multiplica as fontes de renda, você tem mais de uma, duas, três fontes de rendas, você diversifica e protege a sua renda, tá? Você tem mais liberdade de escolha. Então, se você, por exemplo, depende de uma fonte de renda só, você fica muito na mão daquilo. Por exemplo, você depende só de um cliente, você só tem um cliente que te paga ali um valor grande todo mês e aquilo ali te mantém. Se você só tem isso, você não tem mais diversificação, você não tem outras formas que entram caixa, você não tem escolha. Você não vai, por exemplo, se aquele cliente chegar para você e tiver uma ideia que você não gosta, que você não aprova, você não vai poder dizer não. Se esse cliente chegar e falar que ele quer, sei lá, mudar completamente o trabalho e isso foge dos termos que você tem pra você profissionalmente, você não vai poder dizer não, porque você não tem direito de escolha. Se o artista, nesse exemplo que eu dei lá do artista, sei lá, ser cancelado ou enfim, parar de fazer música, se acontece isso, você não tem liberdade de escolha de, por exemplo, se ele se envolver numa polêmica que isso não te agrada, você não pode tirar sua imagem, desvincular sua imagem dele. Porque é a única forma que você tem de ganhar dinheiro, tá? E aí, obviamente, te permite testar, errar, crescer muito mais. E até tirar férias, tá? Botei isso aqui porque é importante, porque às vezes a gente pensa, né, só nessa parte mais profissional, mas a gente tem que lembrar que pessoalmente também isso é muito bom. Essa diversificação da renda faz você ficar também até mais tranquilo, dormir mais tranquilo, poder tirar férias sem ficar zerado, certo? E aqui então vão as minhas 5 fontes de renda, tá? Que eu vou trazer aqui pra vocês. Que é o seguinte. Primeiro, obviamente, royalties, tá? Se você não sabe, está perdido, royalties basicamente é aquele valor que eu falei que você pega toda vez que as pessoas escutam a sua música, tá? Então, eu recebo quando participo de algum projeto que vejo fazer sentido aceitar. Hoje eu faço com poucos trabalhos. Lembra aqui, ó. Liberdade de escolha. Tá? Então hoje eu faço com poucos trabalhos, mas antes eu fazia bem mais, tá? Inclusive para pegar portfólio. Por quê? Começo de carreira, você tem um portfólio muito menor, você tem menos nomes, você tem menos oportunidades, então a tendência é que no começo de carreira você aceite mais esses projetos. Hoje eu faço isso com bem menos projetos, tá? Não adianta só ter um bom trabalho ou só parecer fazer sentido, não. Eu tenho que analisar, ver se realmente faz sentido e enfim, tá? Então, até coloquei aqui, eu acho que pô, vale a pena frisar, porque a ideia aqui, galera, não é demonizar os royalties a ponto de você, sei lá, achar que nunca mais vai ter essa fonte de renda. Então não é excluir essa fonte de renda, não é não ter mais essa fonte de renda, até porque essa fonte de renda é muito escalável. Por mais que você fica na mão de ter sempre projetos novos tendo que ser lançados, oportunidades que não muitas das vezes não estão na sua mão, você tem uma forma de escalar, porque se a música viraliza, pega dezenas, centenas de milhões de visualizações, você vai ganhar muito dinheiro, sabe? Diferente de, por exemplo, quando você presta um serviço que é um valor fixo. Você recebeu por aquele serviço e pronto. Você não tem, a música pode viralizar ou pode pegar uma visualização que pra você, financeiramente, não faz a menor diferença, tá? A segunda fonte de renda é a prestação de serviço B2B.
ou seja, business to business, empresa para empresa. Eu, como uma empresa, presto serviço para outra empresa, tá? Então, a gente faz mixagem, produção, lançamento. Não, aqui eu não tô falando só eu, né? Meu estúdio, tá? Então, eu, no caso, não produzo, não faço lançamento nem nada, mas eu tenho pessoas que fazem esses outros serviços. Tem outros também, né? Mas coloquei aqui os principais e a gente faz para outros produtores, que são empresas também, para outros selos, gravadoras, estúdios, enfim, a gente tem um leque interessante de outras empresas que a gente consegue atender, tá? E aqui o que é muito importante, tá? Uma dica extra aqui é que a construção de longo prazo é uma das coisas mais importantes que tem. Por que que a construção de longo prazo é uma das coisas mais importantes que tem? Porque você está lidando com algo que muitas das vezes é mais complicado. Então, quando você está lidando, por exemplo, com uma gravadora, tudo mais, já envolve contratos um pouco mais, né, elaborados, já envolve às vezes advogados, e enfim, tá? Então, uma hierarquia dentro da empresa que você precisa passar esse projeto por aprovações de pessoas e etapas diferentes, não é como, por exemplo, a terceira fonte de renda, que é a prestação de serviço B2C, que é para o cliente final, de fato, tá? Que é muito mais fácil, é muito mais tranquilo, né? Que aí é o clássico, né? Produzir, mixar e etc. para artista independente, para artista que não vai ter uma empresa ali financiando ele, tá? Por mais que aqui a gente pode lidar, tá, o artista como uma empresa também, dependendo de ter CNPJ e tudo mais, mas aqui o que eu quero separar, fazer essa separação para vocês entenderem, é que aqui a gente atende de fato o artista, que é o cantor ali, o artista final, o cliente final e etc. Aqui geralmente a gente está falando mais de empresa por trás mesmo, que tem uma estrutura um pouco maior, né, que tem uma gravadora, um selo, enfim, tá? Então aqui no caso a gente tá falando com mais o cliente final, que ele também pode ser um CNPJ, tá? Então é só pra vocês entenderem o porquê que eu fiz essa separação. Geralmente essas vendas saem mais rápidas, sem muitas exigências prévias, né? O que são essas exigências? Eita, tá difícil, hein? O que são essas exigências prévias, né? Basicamente, é igual eu falei, não vai precisar de ter todo aquele trabalho para ficar lidando com advogado, não vai precisar de ter uma aprovação de muitas pessoas. Muitas das vezes você conversa com a própria pessoa que vai aprovar a música, o próprio cliente, a própria pessoa que vai pagar, enfim. Geralmente quando você faz no B2B para empresa, a pessoa que toma a decisão não é a pessoa que mexe no caixa, por exemplo, não é a pessoa que revisa contrato, sabe? São pessoas diferentes, níveis de negociação muito diferentes, tá? A quarta fonte de renda que eu trouxe aqui são as recorrências, né? Então a gente tem artistas, e aí tanto, né, o B2C quanto o B2B, pagando para ter acesso a uma estrutura privilegiada aos recursos do meu estúdio. Então aqui a gente inclui todos os serviços que a gente presta por aqui, tá? Nesses dois casos, quanto também um plano de ação, né? Então a gente trabalha de uma forma muito mais especializada, muito mais privilegiada, acompanhando de perto os artistas, as produtoras, enfim, que estão dentro desse plano de recorrência. Então, aqui em cima são projetos pontuais. A pessoa pega uma mixagem, uma mixagem mais uma produção, uma mixagem mais um planejamento de um lançamento, uma mixagem mais outro serviço, uma produção mais outro serviço, enfim, trabalhos pontuais. Pode ser às vezes até um álbum, né? 10 faixas, 15 faixas, tudo bem. Mas aqui é uma recorrência geralmente anual. Então a gente trabalha anualmente acompanhando de perto esse artista, os resultados, enfim, claro que aí depende muito do que o artista contratou e tudo mais, mas é uma situação diferente, é uma fonte que eu encaro como diferente dessas aqui de cima, que são muito mais pontuais, né? Essas aqui, por exemplo, elas exigem vendas durante o ano todo, né? Você precisa estar buscando isso aqui o ano todo e principalmente para fora, né? Externamente, tá? Principalmente esse ponto 3 aqui que é direto com o cliente final. Você pegando clientes novos, fazendo orçamentos, seja pelo teu Instagram, pelo teu YouTube, por anúncios e etc, tá? Aqui na recorrência, você nem sempre corre atrás especificamente para clientes disso, porque geralmente os clientes que estão na recorrência passaram por ou aqui, certo? Então isso é muito interessante ter essa quarta fonte de renda, que é a recorrência, tá? Isso, de verdade, vai por mim, é muito, muito, muito diferenciado, assim, porque te dá muito mais previsibilidade, te dá muito mais
previsibilidade, noção mesmo do que vai acontecer financeiramente falando, tá? Então isso realmente muda muito a forma como que você encara teu business e tem até que inclusive exige um certo nível de profissionalismo maior, porque, por exemplo, se eu tenho um artista pagando por uma certa estrutura durante 12 meses, eu preciso garantir que essa estrutura funcione durante os 12 meses pago pelo artista, certo? E a quinta fonte são infoprodutos, tá? Quando a gente fala de infoprodutos, são produtos digitais, né? Produto físico é, sei lá, por exemplo, eu tô aqui com esse controle, tá? Você compra esse controle, ele chega na tua casa, tu vai ver, ah, pá, é um controle, tá funcionando e tal, legal. Pronto, isso é um produto físico. Produto digital é quando você compra o acesso a um curso ou qualquer outro tipo de produto, tá? E você recebe ele de forma digitalmente, né? Você não vai receber ele em casa. Então aqui eu coloquei alguns exemplos: cursos, e-books, workshops. E tem outros, eu até vou colocar algumas sugestões lá embaixo, tá? Para vocês pegarem como um bônus, tá? Mas é muito interessante que todo mundo tenha infoproduto. Não precisa, anota isso, não precisa ser educacional. As pessoas acham que para ter infoproduto precisa algo educacional, que só dá para vender, por exemplo, quem mixa para outra pessoa que mixa. Por exemplo, eu tenho um curso de mixagem, eu vou vender para outras pessoas que querem aprender mixagem. Não, você pode vender infoprodutos para cliente final, então para pessoas que estão aqui. Inclusive, eu tô para fazer uma aula, não sei qual semana, se vai ser na próxima, se vai ser em outra, enfim, tá? Inclusive, deixa aqui nos comentários se você quer ver essa aula, tá? Que a gente usa esses infoprodutos aqui, tá? Muitas das vezes de um valor menor para atrair clientes, principalmente desse terceiro estágio aqui, ou seja, clientes finais ali B2C, tá? Então, você pode vender conhecimento ou alguma facilitação. Grava isso, alguma facilitação. É interessante para aumentar o faturamento. Muitas das vezes a gente não faz pensando em faturamento, tá? Se for fazer para essa estratégia que eu falei aqui, mas eu entro em detalhe depois numa aula específica sobre isso. E trazer mais demanda para o seu negócio, como eu disse, tá? Enfim, então se você quiser ver essa aula aí onde eu falo um pouco mais, né, sobre como usar estes serviços, né, como um isca mesmo, né, uma isca para teu negócio, para os outros serviços, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Vamos lá. Eu trouxe aqui agora algumas outras fontes de renda que você pode considerar, tá? Ver o que faz sentido para você ou não, né? E implementa aí no teu negócio, tá? Primeiro, aluguel de estúdio, né? Se você tem um estúdio que ele é legal, e você consegue receber pessoas, e enfim, e você está disposto a receber um dinheiro para deixar as pessoas trabalhando, é muito interessante isso aqui. Por exemplo, tá? Digamos que você sei lá, toda quinta e sexta você sabe que você não pode usar o teu espaço lá porque você tem algum compromisso, sei lá, fora da sua cidade. Ou seja, o teu estúdio fica vazio. Ao invés de repente deixar o seu estúdio vazio, pô, que tal você fazer um aluguel desse estúdio, né? Pode funcionar interessante, tá? Ver até quando isso é viável ou não na tua região, enfim. Outra coisa, até mais óbvia, venda de instrumentais. Muitos produtores, eu sei que assistem esses conteúdos aqui, eu falo muito com vocês também que vendem serviços de produção, né? Até porque no meu estúdio a gente vende serviços de produção, tá? Então você pode vender instrumentais, né? Nesse sentido, licença de instrumental já pronto, tá? Não vou me aprofundar aqui porque eu acredito que já é algo mais óbvio e tem pessoas que falam muito melhor sobre isso do que eu. Pra galera de edição, editar podcast, áudio de documentário, enfim, isso tem demanda, tá? Óbvio, tem sites ali de freelance e tudo mais que vão fazer você fazer muito barato, mas você consegue ir gerando uma demanda quanto a isso também. Pode ser uma fonte extra para você ter ali no teu negócio, tá? Eu acredito que nenhuma dessas aqui talvez seja para você focar só naquilo ali, tá? Pode ser que em um bom momento vire a principal, mas aqui é mais para você diversificar, ter essas outras fontes entrando também. Você pode trabalhar como Ghost Producer, né? Tem vários sites também que permitem você fazer isso. Você produz para uma outra pessoa receber ali, né? Como se ela tivesse produzido, enfim, tá? Também não vou entrar em detalhes, até porque eu não tenho muito conhecimento sobre, mas com certeza é algo rentável, tá? Você pode entregar consultoria, tá? Consultoria basicamente é, por exemplo, uma reunião de 2 horas que você faz para atingir determinados pontos com um artista, com selos e enfim. Então, por exemplo, você sabe que você vende para artistas que têm
desses determinados problemas em comum. Você pode oferecer uma consultoria que resolve estes problemas em comum, tá? Pode ser uma call, pode ser às vezes 2 calls, né, faz uma, depois de 15, 30 dias faz uma outra para ver se deu tudo certo, enfim, tá? Você pode ter renda com canal de YouTube, né? O YouTube, assim como as plataformas que a gente explicou lá dos royalties, enfim, tem a monetização aqui também no YouTube, né, o AdSense, tá, que você pode também ter uma renda com isso aqui, não necessariamente só com as músicas que você vai produzindo, enfim, você pode pensar maneiras diferentes de trabalhar no YouTube e transformar isso num lugar que vai trazer renda e muitas vezes essa renda passiva, né, tu vai produzir novos conteúdos, mas as pessoas vão assistindo e vão trazendo renda para você. Você pode fazer parceria com marcas e afiliados, tá, então você, por exemplo, você tem até coloquei aqui também, ó, afiliado de plugins e equipamentos. Você tem, por exemplo, uma empresa que vende determinado plugin. Você pode pegar, se essa empresa permitir, né, essa afiliação, você pega, começa a divulgar essas ferramentas, seja plugins, equipamentos ou, sei lá, qualquer outros itens de estúdio. Sei lá, por exemplo, digamos que você vai fazer, olha como que dá para juntar as fontes. Você vai fazer um canal no YouTube. Então você vai começar a ganhar uma renda com o teu canal no YouTube, certo? Pelas visualizações, enfim. E aí você faz lá um review, por exemplo, tô gravando aqui, ó, esse microfone. E aí as pessoas vão querer saber qual microfone é esse, onde tu comprou e tudo mais. Você deixa um link ali de afiliado, né? Que aí você consegue receber por todas as pessoas que comprarem este microfone através do seu link. Você também pode vender packs de sample, de bateria e enfim, presets. Apesar que eu tenho um pé um pouco atrás quanto a isso aqui, tá? Ou templates, enfim, você tem várias formas de você maximizar as tuas fontes de renda e não ficar dependendo só de royalties, tá? Então o que você precisa de fato é o seguinte, não é todas, não é fazer tudo isso, não é, então eu vou ter packs, presets, templates, vou me afiliar, vou fazer um canal no YouTube, vou prestar consultoria, vou ser ghost de produtos, vou editar podcast, vou fazer tudo. Tô com sangue no olho. Aí daqui uma semana você já não consegue fazer mais nada. Não é precisa fazer com todos. Começa com uma, duas, depois você vai construindo outras, você vai adicionando outras, né? Então, por exemplo, eu comecei com essa aqui, ó. Essa aqui foi a primeira fonte de renda, depois veio essa, depois a gente veio para essa, depois veio para essa, e aí por fim veio os infoprodutos, tá? Então, você não precisa começar com todas, fazer tudo, até porque você vai tentar fazer um monte de coisa e não vai conseguir fazer nada, né? Então essa diferença para viver de música e sobreviver de música. Você tem várias fontes de renda, por exemplo, tá? Vou usar um exemplo. Você dependia antes só dessa segunda fonte aqui, que é a prestação de serviço da terceira fonte, prestação de serviço para o cliente final. Aí digamos que agora você implementou uma recorrência. Então você não precisa ficar só dependendo de ficar fechando esses projetos. Agora você tem a recorrência para te dar uma segurança financeira. Aí você começou a fazer infoprodutos. Você sabe que no mês pior que você tem, você faz X reais de infoprodutos. Então você de repente já sabe que talvez não precise aceitar um serviço aqui que veio, um orçamento e tudo mais, que você talvez nem queria fazer tanto. E enfim, fechado? É isso, eu espero que tenha agregado. Eu quero muito um comentário seu aqui embaixo para entender o que você achou, se você tirou algum proveito disso e também sugestões do que tu quer ver por aqui. A gente tem um grupo no Telegram, onde eu envio os avisos de novas aulas. Então, para você não ficar dependendo do YouTube te avisar quando sai novos conteúdos, a gente avisa lá no canal no Telegram. O link tá aqui embaixo, é só você botar teu e-mail que tu vai ser redirecionado pro canal do Telegram e vai ser avisado sempre de novas aulas, além de outros conteúdos extras que eu mando lá também. Fechado? Eu espero você nessa próxima aula, uma vez por semana. Deixa um like aqui também, se inscreve no canal. Não esquece de deixar um comentário com a tua sugestão. Tamo junto, é nóis e